Guide e hoje eu vou falar para vocês sobre a etapa de gravação da produção musical. Muitas vezes nós entramos em um estúdio e nos deparamos com vários equipamentos, mas o que é realmente necessário para fazermos uma boa gravação? Primeiro, vamos analisar os extremos da cadeia de gravação, ou seja, o que vem primeiro e o que vem por último. Hoje em dia, praticamente todos os estúdios gravam o áudio em meio digital, e é por isso que o nosso último item da cadeia, da nossa lista, vai ser um computador, com um software adequado para a gravação. Ele vai ser o nosso último item da lista, porque vai ser onde o áudio vai ser gravado. Já o primeiro item da lista, no caso de um instrumento que vai ser microfonado, é o microfone. No caso de um instrumento que vai ser gravado em linha, pule para o segundo item. Agora que vem a parte realmente interessante. Muitas pessoas plugam o microfone em pré-amplificadores de microfone, fazendo deles o segundo item da lista. Os pré-amplificadores começaram a ser usados para se obter um aumento de ganho, um aumento de sinal, antes de passar para o próximo item da cadeia, ou para o próprio sistema de gravação. Isso era necessário para se obter um sinal satisfatório na hora da gravação, podendo assim excitar os próximos aparelhos da cadeia ou o sistema de gravação. Por isso, o nome pré-amplificador. Mas além de amplificar, eles acabam alterando o som, o que dá a cada pré-amplificador uma característica única de timbre. Infelizmente, essa mudança sonora não nos possibilita captar o áudio da maneira mais limpa. Em produções atuais, é possível se obter o nível máximo de sinal sem o auxílio de um pré-amplificador. Ou seja, a sua função não é necessária, apesar de muitos estúdios contarem com esse item. Para a análise que estamos fazendo, vamos excluir os pré-amplificadores da lista. Você pode até utilizá-los, se desejar não captar o som da forma mais limpa, modificando o seu timbre. Existem também pré-amplificadores com outros recursos, como por exemplo equalizador e compressor, mas você só estaria modificando o áudio sem volta. Além disso, muitos equalizadores e compressores de pré-amplificadores não são tão legais. O meu conselho é deixar esses processamentos para mixagem e captar o áudio da forma mais limpa, com a timbragem mais bem estudada possível. Ok, mas se o segundo item da nossa cadeia não é nem um pré-amplificador, nem um equalizador, nem um compressor, então qual é? O segundo item da nossa cadeia de gravação é a interface de áudio, que vai se comunicar diretamente com o computador, fazendo a conversão analógico-digital para a gravação e digital-analógico na hora da reprodução. Mas você pode estar aí se perguntando, ué, cadê a mesa de som nessa lista? Gente, a mesa de som, assim como o pré-amplificador, não nos oferece nenhum benefício indispensável para a gravação. O que geralmente elas têm de recursos? Um controle de ganho, que geralmente também é pré-amplificado, equalizadores, compressores, algumas também têm efeitos de ambiência e de modulação. Como eu disse antes, esses processamentos afetam a gravação de maneira irreversível. Deixe isso para a mixagem. Voltando ao nosso segundo item da lista, existem interfaces de áudio com e sem pré-amplificador. Basicamente, se você já obtém grandes sinais de linha e de microfone, você não necessariamente precisa de uma interface de áudio com pré-amplificadores. Caso contrário, compre uma que tenha. Mas Marino, você não acabou de queimar os pré-amplificadores da lista? Sim, os pré-amplificadores externos. Se você precisa aumentar o ganho de entrada para sua gravação, compre uma interface de áudio que tenha pré-amplificadores, não um externo. O que acontece muito é que tem gente que junta tudo. O sinal vem do microfone ou de um instrumento em linha, é amplificado por um pré-amplificador externo, esse sinal entra num canal pré-amplificado de uma mesa de som, a partir daí ele vai para uma entrada também pré-amplificada de uma interface de áudio. Poupe o trabalho e principalmente o dinheiro, invista no necessário. Compre uma ótima interface de áudio, com um ótimo conversor e um ótimo clock. Compre ótimos microfones, adequados para gravar cada instrumento que você vai gravar. Compre também um ótimo computador e um ótimo software,
que a sua gravação vai ter o potencial de soar até melhor a de quem usa esses outros itens na cadeia de gravação. Claro que isso também depende do profissional executando o trabalho, mas com estudo e prática, qualquer um chega lá. Bom, no final das contas, a nossa lista de itens realmente necessários para se efetuar uma boa gravação ficou com 3 itens. Número 1, microfones. Número 2, interface de áudio. E número 3, computador. Se você gostou, dá um curtir. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo, que eu vou responder com o maior prazer. Se inscreva no meu canal para ficar ligado nos próximos vídeos sobre produção. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima!